Que alegria estarmos juntos novamente para o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje trouxemos um assunto de muita responsabilidade para nós e talvez de muito interesse para vocês. O suicídio. Vamos falar sobre suicídio com Roberto Magalhães. E depois teremos um depoimento muito importante de uma pessoa que chegou a casa através do suicídio e depois de quase 20 anos está muito bem e trabalhando na seara do Mestre Jesus. Trouxemos também Lúcia Bonamin para explicar a todos vocês como se dá o trabalho de assistência espiritual aqui na FESP sobre o suicídio. Não perca esse programa. Já já começaremos com a pintura mediúnica. Estamos iniciando a pintura mediúnica do dia com Tânia Massucato, que vocês já conhecem, que já esteve aqui no nosso programa e pintou uma tela lindíssima. Tânia Massucato também trabalhou na festa em homenagem a Allan Kardec, pintando os livros, mediunicamente, juntamente com outros médiuns, e que nos deixou muito felizes nessa data de Kardec. Tânia está feliz de voltar aqui conosco? Nossa, imensamente. E todos que estão aqui hoje para fazer essa pintura, com certeza, estão muito felizes. Vamos deixá-la à vontade para que você faça a sua prece e se prepare para esse trabalho. Enquanto nós damos prosseguimento ao programa. Colabore com nossa assistência social. A Federação Espírita do Estado de São Paulo mantém creches, asilo de idosas, cursos profissionalizantes, almoços e cestas básicas para famílias carentes. Doe uma cesta de Natal ou o equivalente, depositando na conta da FIESP. Informações no ramal 204. Inscreva-se o quanto antes para o Congresso Espírita FIESP 2014. Inscrições na sede central Maria Paula, terceiro andar, ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br. Informações 011 São Paulo 31155544, ramal 204, com Gisélia. Estamos aqui com Roberto Magalhães, que é profissional da área de tecnologia da informação e administrador de empresas. Como trabalhador da FIESP, trabalha em praticamente todos os cursos da área de ensino como expositor e dirigente de sala. Atualmente, ele é diretor dos cursos abertos da área de ensino. Como vai, Roberto? Tudo bem? Muito bem, Silvia. Muito boa tarde aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. A alegria é toda nossa de ter você aqui, uma pessoa que conhece tão bem a doutrina espírita, para informar aos nossos telespectadores sobre algumas dúvidas que eles nos mandam por e-mails, desse tema tão palpitante que é o suicídio. Roberto, quais as supostas causas para o suicídio? É um tema bastante delicado, Silvia? Porque nós vemos pessoas se suicidando por diversos motivos. Motivos financeiros, briga em casa, separação, perdeu o namorado, perdeu a namorada. Então é uma infinidade. Sempre aquela preocupação, aquela vontade de fugir, de escapar daquela situação. E a ignorância acaba levando com que a pessoa se dê cabo da própria vida, procurando realmente escapar daquela situação que acabou se gerando. Sempre uma fuga de alguma situação. Normalmente é uma fuga. A pessoa não está suportando aquele determinado caso, aquela determinada situação e acaba buscando o pior caminho, que é assim que nós vemos dentro da doutrina. Certo. No caso, ela não consegue administrar os seus problemas, não é verdade? E são coisas assim, às vezes até muito simples, porque existem parecem problemas banais, no caso? Graves, mas há pessoas que se suicidam e aparentemente são pessoas felizes, que têm de tudo,
e aí você não sabe por que dá-se cabo da própria vida. E você acha que a doutrina espírita explica como que ela vê o suicídio? Perante a doutrina, ela considera, é uma fatalidade, certo? É uma das piores transgressões, se nós formos considerar, porque a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos é única, é ímpar, difícil, não é simples todo o processo reencarnatório. A quantidade de espíritos que nós temos em toda a esfera do planeta é muito maior, né, do que nós temos de encarnados. Então, esses espíritos em torno do planeta tentando reencarnar pela necessidade mesmo... Do próprio aprimoramento. Do aprimoramento, não é verdade? certo. E aí, de repente, quando você tem a oportunidade, você acaba fugindo. A vida é uma lei natural, é uma lei de Deus, então, dar cabo da própria vida acaba sendo realmente uma transgressão. Entendi, tá certo. E uma pessoa que perde a vida tentando salvar outras vidas, ela pode ser considerada suicida? Não, nesse caso, de forma alguma. Pelo contrário, é até uma caridade. Você até vê a ação dos bombeiros hoje no evento, por exemplo, um incêndio. Sim. Não é verdade? Ele está se doando, é um trabalho grande, está se arriscando por amor ao trabalho e, consequentemente, salvar outras vidas. Dessa forma, não é considerado um suicídio. É mesmo porque ele não vai para se suicidar, ele vai ajudar. Só que existe um detalhe, sempre de acordo à intenção. Ah, sim. Se você tem um bombeiro, por exemplo, que ele gosta daquela atividade porque ele se vê como um herói, então é diferente. Agora, se o sentimento que o leva a salvar é de ajudar, isso de forma alguma é considerado suicídio. Ah, entendi, tá então, certo. a intenção sempre é levada em conta. Então, muitas perguntas que nos chegam, Roberto, é sobre o que acontece com o suicida após o seu desencarne. Tá. Se nós formos buscar uma explicação talvez mais técnica, você imagina assim, cada espírito que reencarna, ele vem com como se fosse uma carga de energia, que é o fluido vital, certo? Então, a pessoa está encarnada com uma previsão de duração para a vida. Quando ela dá cabo da própria vida, o que acontece? Aquela energia ainda está lá. Então, nós vemos depoimentos de espíritos contando. Kardec, na época que entrevistava os espíritos, ainda antes de estruturar toda a codificação, então ele perguntava para os espíritos. A Sociedade Espírita Parisiense, as pessoas se reuniam e Kardec entrevistou diversos suicidas. E eles contavam como era do lado de lá, o que acabava acontecendo. E aí você vê alguns exemplos de espíritos que desencarnaram e aí eles acabam presenciando a decomposição do próprio corpo. Então é uma dor muito grande, ele fica vivenciando aquela situação até que se extermine totalmente os laços que uniam o espírito àquele corpo. Então, enquanto durar essa perturbação, todo o sentimento, todo o sofrimento é muito grande. É muito grande. Varia muito. Não dá para dizer assim que todo caso vai acontecer exatamente daquela forma. Porque nós vemos o depoimento dos espíritos, alguns com mais sofrimentos, outros com menos sofrimentos. Tem alguns que se veem realmente numa multidão. Nós vemos os livros da própria Ivone. Da Ivone Pereira, não é? Ivone Pereira. O Vale dos Suicidas. Que fala do Vale dos Suicidas, ela chama o Vale Sinistro, que é um livro bastante rico, tem muito detalhe, contando o que acontece com aquele suicida. Isso não significa que acontece o mesmo com todos os suicidas. Nós vemos algumas diferenças no nosso lar, mas é importante notar que o sofrimento é fato. Para alguns, eles se veem naquela situação com diversos outros espíritos na mesma situação. Para outros, tem um outro caso nas revistas espíritas, por exemplo, que o espírito se vê no momento que ele cometeu a fatalidade, ele constantemente vivencia aquilo. Ele não ouve ninguém, ele não presencia ninguém. Quando ele não está naquela cena, ele se vê em total escuridão e em total silêncio. Você vê que é uma situação muito diferente do que acontece no livro da Ivone, por exemplo, que existem milhares, e ela conta do sofrimento.
ela conta da ajuda que acontece, isso é importante Isso é notar. importante, não é verdade? Que normalmente existe uma fraternidade ligado à Maria de Nazaré e eles são os socorristas das pessoas que estão preparadas para serem socorridas. São fraternidades, não é? Ou seja, equipes de espíritos com a mesma intenção de ajudar, no caso, né? E normalmente eles se manifestam como sendo da fraternidade de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Todos estão prontos para serem resgatados? Não. Você imagina assim, há pessoas que estão envolvidas com droga. Nós presenciamos um noticiário, então você tem o governador, você tem o prefeito, eles querem ajudar as pessoas que estão, por exemplo, na Cracolândia. É verdade. É simples? Não é simples. Não. A pessoa precisa estar preparada, precisa estar no seu momento, então ela recebe todo o socorro e todo o amparo. A espiritualidade nunca desampara, mas é fundamental o espírito estar no momento, preparado, tocado interiormente, para que ele possa ser resgatado. E aí ele é levado Ou seja, a dificuldade que nós temos, né, foi essa relação que você fez, a dificuldade que nós temos aqui, encarnados, os espíritos também, do bem, no caso, têm essa dificuldade de ajudar no plano espiritual. É muito parecido. Então é importante sabermos disso, né? Você citou que também no nosso lar nós podemos ver uma cena de um lugar de suicidas. E é muito comentado que existe o suicídio indireto, né? Os espíritas falam muito. O que seria esse suicídio indireto? É muito boa essa pergunta, porque você vê no próprio nosso lar, o André Luiz, logo no começo do livro, ele ouve vozes chamando ele de suicida, sendo que ele não tinha se suicidado propriamente dito. Muitas perguntas chegam a esse respeito, sabia? E aí vem essa questão do suicídio indireto, que nada mais é de uma série de, às vezes, transgressões que nós fazemos na vida. Nós estamos como se fosse abreviando, nós diminuímos a nossa saúde. Nós podemos abreviar coisas, uma vida talvez mais longa, com mais saúde, com mais potencial, com atos. Por exemplo, fumar acaba atrapalhando, envolvimento com bebida, com drogas. Nós precisamos considerar que não é o mesmo peso. Certo. O suicida que deu cabo à vida com uma arma e um suicida indireto. Sempre é levado em conta a intenção. Porque a pessoa que se suicida, não importa a forma, ela teve a intenção, ela se preparou para aquilo. É uma fatalidade, mas ela tem toda a responsabilidade por isso. Certo. Agora estamos aqui, uma pessoa que, por exemplo, abusa da bebida. É prejudicial? É prejudicial, mas não é tão suicida quanto aquele que realmente utilizou um instrumento, algo nesse sentido. Mas eu acho que por isso que se comenta muito do André Luiz, porque ele era médico, não é? E como médico ele conhecia. E eu acho que o conhecimento também influencia, não influencia? É muito pior aquele que conhece e faz uso da bebida, do álcool, qualquer tipo de droga, e daquele que não conhece, né? Por exemplo, o cigarro. Hoje em dia todos sabem que faz mal, né? Inclusive o governo coloca no maço de cigarro. Então não há quem não saiba que o cigarro faz mal. Tá consciente, daí a pessoa, né? Tem muito mais responsabilidade. Sim, no caso. muito mais. Sim. Muito diferente de você cobrar alguém que é realmente ignorante, foi envolvido pelo vício e, né, não tem a informação. Agora aquele que está ali, tem a informação, sabe que faz mal. Quanto mais informação, aumenta a responsabilidade. Quando nós vemos pessoas que conhecem principalmente a consequência do vício no pós-morte, a responsabilidade é maior ainda e perdura, né? Quer seja no cigarro, quer seja uma série de vícios que às vezes nós acabamos nos envolvendo, participando nessa vida no dia a dia, mas nós vamos arcar com isso. Não como um castigo, né? Não acontece como uma penalidade, como um castigo. Eu acho muito importante de você dizer isso. É uma consequência. Acho muito importante. Olha, Roberto, a conversa está tão boa, mas nós temos que fazer um breakzinho, tá bom? Continuamos daqui a pouco. Caro telespectador, já já nós voltaremos.
A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOE, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Grande espetáculo teatral, adaptação do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Preços especiais para caravanas, estudantes e idosos. Grupos de 10 pessoas pela metade do preço. Informações e vendas na livraria da FESP. Telefone 3115-5544, ramal 217. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, aqui presente Roberto Magalhães, expositor da FESP. Roberto, ainda sobre esse tema suicídio, né, que nós estamos desenvolvendo hoje e atendendo a perguntas dos nossos telespectadores, há casos de obsessão no suicídio? Sempre há obsessão nos suicídios. Sempre. Por quê? A explicação é até bem lógica. Você não se suicida da noite para o dia. Acordou, vai se suicidar. Normalmente é um processo, às vezes muito atrelado até a questão de depressão, mas desgosto pela vida, a pessoa está com aquele sentimento triste, então enxerga o mundo, está tudo infeliz, não vê sentido em nada, a pessoa não está feliz. E ela começa a se deprimir cada vez mais. Em função disso, nós vamos nos afinar, né? É uma questão de afinidade com outros espíritos, certo? E eles vão nos envolvendo cada vez mais. E aí nós podemos deparar com espíritos assim que estão numa situação assim muito até deprimida também e começam a nos influenciar, estimulando para que cometamos o suicídio. Então, sempre. Porque, veja, nós estamos assim num ponto último. É o final da linha, é o final da reta. Para se chegar aqui, houve toda uma caminhada, né? Não é da noite para o dia. E aí todo esse envolvimento vai contribuindo para que chegue nesse final tão infeliz, tão triste. Tão triste porque envolve toda a família também, não é? O mundo. Os amigos, inclusive. Em geral, no suicídio, a tristeza é tão grande porque os familiares acabam se sentindo culpados, não é verdade? O que eu podia fazer? Porque não conseguiram fazer alguma coisa, não é? É muito difícil. Então, agora, e Deus? Quando existe um suicídio assim por obsessão, Deus perdoa? Quando é por obsessão, ele vai para o Vale dos Suicidas, não vai para o Vale dos Suicidas porque ele ele se suicidou por uma tentação? Como é que fica? Como se ele fosse vítima, né? Como se ele fosse uma vítima? Não existe uma questão, você colocar o espírito, olha, ele foi vítima de tudo isso que foi acontecendo. Ele sempre vai ter a responsabilidade. É lógico que existem os atenuantes, certo? Para todos os efeitos, os familiares em si, a consciência precisa ficar tranquila, porque nós nunca sabemos exatamente todo o histórico daquele espírito que o levou a dar cabo da própria vida, não é verdade? Mas quando nós vemos todo esse processo que vai acontecendo, ele se ligando a obsessores em si, então existe não vou colocar uma responsabilidade, é a questão da afinidade mesmo, né? Chegando lá no final, aconteceu o pior, aí o que nós vamos pensar? Chamar atenção para os familiares. Apesar dos pesares, os familiares acabam perdoando. Imagina quando existe a comunicação de um espírito, ele contando da situação do lado de lá. Quando um pai, uma mãe, a família ouve esse espírito trazendo a comunicação, existe toda a emoção, não existe o perdão. A família perdoa, né? Apesar dos pesares, a família perdoa. A dor é muito grande, mas há o perdão. Silvia, nós somos tão imperfeitos e nós perdoamos. Imagine Deus. Imagina Deus, infinita que é o bondade, Pai de todos nós, não é? Que compreende toda a situação, ele entende todo o histórico do que aconteceu. A oportunidade que um espírito tem de reencarnar e de rever uma série de situações é uma oportunidade grande que Deus nos concede. Agora,
pode acontecer o pior e chegar num momento, o espírito não suportar o tanto de provas em si? Sabemos que é possível, pelos mais diversos motivos. Ora, o que vai acontecer do lado de lá? Ele vai ser orientado, ele vai ser socorrido pelos amigos da espiritualidade. A espiritualidade sempre está presente e Deus vai conceder uma outra oportunidade. Não tenhamos a menor sombra de dúvida. Deus sempre perdoa, porque Ele sabe a nossa imperfeição. Ele sabe como nós somos pequenos numa situação como essa. Não é verdade? E nós também, né, jamais partir para o lado do julgamento. Nossa, porque ele fez isso? Nós não sabemos, não é verdade? Você vê aqui, o que está por trás disso tudo? Talvez nós, na situação daquela pessoa, talvez nós fizéssemos coisas muito piores. É verdade. Vai saber. Então nós nunca podemos julgar uma situação como essa. Importante isso que você está dizendo, sabe? Para os nossos telespectadores, que Deus é misericordioso, que Ele sempre perdoa, não é? Porque isso alivia muito os familiares que porventura perderam seus parentes dessa forma, né? E aí diante disso, qual seria a profilaxia? Tanto para a família como para aquele que tem essa vontade de se suicidar. Qual seria? Tem uma frase do Chico que eu gosto muito. Ele diz que nós não conseguimos mudar uma vírgula do passado, mas o futuro está nas nossas mãos. Daqui para frente, a partir da conscientização, a partir do conhecimento, nós sempre podemos escrever uma nova história. O conhecimento faz um papel muito importante, porque só dá cabo da própria vida quem não conhece o que acontece do lado de lá. Nós temos, não é um achismo, não é que a doutrina espírita considera assim simplesmente. O Kardec, na época que estruturou toda a codificação, ele entrevistou diversos espíritos. É verdade. E os espíritos contando que se foram por um problema material, estavam sem dinheiro, deram cabo da própria vida. Resolveu a questão? Não. Eles deparam do lado de lá com situações muito piores. Então, e diversas situações. Piora a situação, né? Em vez de melhorar. Alguns, por exemplo, dão cabo da própria vida porque o ente querido partiu. Uma pessoa que amava partiu. E aí? Então, aí você imagina, né? Meu amado partiu, então eu dou cabo da minha própria vida para encontrar o meu amado. É o pior caminho que se faz. Primeiro que tem a questão da sintonia. O fato dele ter cometido esse delito, o teor vibratório vai colocá-lo numa zona muito diferente da que está o outro espírito. Então, essa possibilidade de encontro é remotíssima. Partir desta para melhor, né, como as pessoas dizem, não significa abrir a porta e simplesmente vou encontrar todas as pessoas lá. Seria tão fácil. Seria uma maravilha, né? Mas sabemos que não é assim. É importante, não é, você dizer, então, o que a doutrina espírita pode fazer por essas pessoas, essas famílias que se deparam com essa situação? Vamos pensar até no lado antes, das pessoas que estão para cometer uma situação... Lado nosso aqui. O familiar em si sempre pode estar ajudando, primeiro pelo lado da compreensão, porque nós não sabemos quem está encarnado naquele nosso irmão, naquele nosso pai, naquele nossa mãe. Quantas vidas, né, passadas. Mas uma coisa é fatal, nada acontece por acaso. Se nós estamos naquela família, é exatamente naquele lugar que nós precisamos estar. E às vezes aquela pessoa que parece mais perturbada, né, às vezes mais nervosa, é a que mais precisa de ajuda. Então a nossa compreensão, estar sempre perto, né, ajuda bastante a que não aconteça o pior. É lógico que identificando a situação, a própria casa, a própria Federação Espírita, existem as assistências especializadas para isso. Nós teremos aqui uma expositora, a Lúcia, que vai falar sobre esse assunto, graças a Deus, né, que existe uma ajuda da Federação. Então... Agora, aí você a hora que você vê, existe o socorro, ok? A conscientização, mas o mais importante disso tudo é que ele vai, gradativamente, ele vai sendo encaminhado, ele vai aprendendo, através do ensino, através da conscientização, ele vai entender o lado de lá. Jamais se dá cabo da própria vida quando você está entendendo como que é o lado de lá. Né? Conhecereis a verdade vos libertará.
tem todo o sentido, um sentido muito lógico em si. Nesse sentido, a doutrina consegue contribuir bastante, porque os depoimentos dos espíritos são dezenas de depoimentos que nós encontramos. Então, a partir do momento que você lê esses depoimentos, você entende melhor o que é a vida do lado de lá, o que é a vida do lado de cá, o que nós fazemos com essa vida do lado de cá, a grande oportunidade que Deus nos deu, né? O futuro literalmente passa pelas nossas mãos. A conscientização, nesse caso, é tudo, né? É verdade. Faz com que nós levantemos a cabeça. Eu vejo assim uma grande caridade, sabe? O fato dos expositores da área de ensino, que já conhecem a doutrina, se disporem a ajudar tanto, vindo aqui muitas vezes largando seu lazer, né? Sua vida em família, para dar essas aulas para os alunos, que nós sabemos, hoje nós teremos um depoimento aqui de uma pessoa que trabalha conosco, que chegou a casa como suicida. Então, é muito louvável esse trabalho dos expositores da área de ensino, eu sempre achei maravilhoso, porque nada como você conscientizar a pessoa do que está acontecendo, não é? Sem fazer lavagem cerebral nenhuma, simplesmente dizendo a verdade e sem condenar, mostrando que Deus é um Pai tão maravilhoso, tão verdadeiramente justo. É o sentido para a vida. É o sentido para a sua vida, não é verdade? Tá certo, Roberto. Olha, muito obrigada. Nós esperamos você mais vezes aqui, que nós temos diversos assuntos que nós sabemos que você tem bastante competência para discorrer sobre eles, né? Nós temos recebido muitos e-mails dos nossos telespectadores. Continuem mandando sim, porque nós estamos fazendo todas as pautas em cima dessas perguntas que vocês nos enviam. Muito obrigada, Roberto. Agradeço a oportunidade. Um bom dia para você. Muito obrigada. Inscreva-se o quanto antes para o Congresso Espírita FESP 2014. Inscrições na sede central Maria Paula, terceiro andar, ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br. Informações 011 São Paulo 31155544, ramal 204, com Gisele. Compre seus presentes de Natal e de amigo secreto em nossa livraria. Você encontrará também o Evangelho segundo o Espiritismo com 50% de desconto, tamanho normal e de bolso. Você encontrará também telas com pintura mediúnicas com 30% de desconto. Trouxemos um querido amigo, trabalhador da FESP, que veio para trazer um depoimento para vocês. Ele se chama Paulo Sadal. Paulo, tudo bem? Tudo. Você está bom? Estou. Muito obrigada desde já por ter vindo prestar esse serviço, né, para os nossos telespectadores. E Paulo, então eu gostaria de perguntar como você chegou à federação. Eu tive vários problemas, né? Começando na época da adolescência, eu tive uma crise grande de depressão, né? Por motivos materiais. Aquela cobrança de sempre, né? Do jovem, do adolescente, de consumo, seguir os padrões, etc. Muito comum até, né? Isso, de fundo material, né? E isso foi superado graças à generosidade de tios meus que tinham, né, que eram uma classe social mais abastada, né? Certo. E resolveu isso, né? Então o problema material estava resolvido. Isso. Passar do tempo, aos 28 anos, mais ou menos, deu a segunda crise, mas aí já não era mais material, porque eu já tinha profissão, eu já trabalhava bem, eu sou fotógrafo, né? Aham. Um bom fotógrafo, diga. Tem de ser. E eu trabalhava em publicidade, e eu era assistente de direção, fazia os comerciais de televisão e tinha um salário muito bom.
Então o problema já não era mais material, e sim existencial. Olha. Né? Que é pior, né? Nossa. É muito mais profundo. Porque o material você resolve com dinheiro, né? O existencial já é uma coisa mais profunda. E aí, com dinheiro, com praticamente todos os sonhos materiais realizados, né? Enfim, tinha um vazio muito grande. E aí eu comecei a aprofundar essa depressão e deu aquela vontade, né? Se a vida é assim, né? Se eu tenho tudo que eu sonhei, realizei tudo que eu queria, viagens, consumo, etc. O vazio permanecia. Então eu falei, bom, se a vida é essa, eu vou dar um fim na minha vida. E aí fiz até inventário das minhas coisas. Então você estava planejando? Tava. Olha, e até Paulo. marquei um domingo para fazer isso, né? Porque os meus pais, eles iam dormir cedo, eu sabia disso, né? Meu irmão também. E após o Fantástico, já não tinha mais programação, lembra disso? Tinha horário A década, tudo? já tinha horário. Meu Deus. E aí meu irmão ouviu, né, que eu tinha uma arma num local secreto que só eu e ele sabíamos, né? E ele ouviu o barulho. Aí quando ele ouviu o barulho, ele foi e me segurou, né? E aí dormiu comigo, nós dormimos até amarrados, né? Ele se amarrou comigo para que eu não fizesse nada. E na segunda-feira ele me trouxe para a federação, aqui para casa. E me apresentou o seu Mitsu, que na época era o seu Mitsu Angari. Isso. Ele dirigia o Depoy, na época. Imediatamente, né, ele já me mandou para um tratamento de emergência, né, e me colocou para trabalhar de secretário lá no Depoy. Isso. Já na terça eu já vim trabalhar, isso foi na segunda, né? Na terça eu já vim trabalhar tudo. E quinta-feira eu fui fazer a emergência do PS, que era um trabalho especializado um trabalho específico. Suicídio. Isso. E eu fui uma das primeiras turmas, que isso foi na virada de 87 para 88, né? Que foi quando o trabalho PS ele foi instituído na casa. E foi maravilhoso, Já no primeiro dia eu já me senti assim, o outro. E eu fiquei impressionado, né? Porque até então eu era um ateu, né? Porque... Eu ia mesmo perguntar qual era a sua religião. Então não tinha... Na realidade eu comecei católico, né? E quando eu tive aquela primeira crise aos 15 anos, eu fui procurar um padre, que o padre era amigo da minha família. Aliás, ele ia almoçar praticamente quase todo domingo na casa da minha família, né? E ele bateu a porta da minha cara, falou, não, volta amanhã. Eu falei, não, mas eu preciso conversar com o senhor hoje. E ele não me aceitou. Aí eu fiquei meio chateado com o catolicismo e virei ateu. Né? Falei, não vou, Deus não deve existir, porque o que ele fez não segue, né? A gente aprende mesmo que a gente não pode julgar a religião pelas pessoas, pois né? Mas eu julguei. As pessoas às vezes não se comportam de acordo, porque todas as religiões são boas no sentido de levar a Deus, não é? Mas as pessoas às vezes não se comportam muito bem, não é? E aí foi. Como em todas as religiões. Aqui na casa eu fui muito bem recebido. No primeiro tratamento fiquei impressionado, né? Eu fazia tempo que eu não chorava. No primeiro dia de câmara de passe, eu comecei a chorar, me senti abraçado, assim, que eu não sabia explicar. Eu fiquei impressionado. E por dentro eu fiz um juramento, né? Que se desse tudo certo, era aqui que eu viria trabalhar. E o tempo passou, né? Eu fui fazer todos os cursos da casa, desde preparatório até aprendiz, segundo mediúnico. Primeiro e segundo mediúnico, curso de passe e desobsessão, né? E curso de desobsessão. Aí na parte já da ser especialização, E aí eu vim trabalhar. Aí eu entrei no PS e tô lá até hoje. Eu já estou quase 20 anos já.
Então hoje o que você diria para nós, depois de tanto tempo, você ter superado esse problema e estar aqui como voluntário, um ótimo voluntário da casa? A saída de todas as nossas aflições é a fraternidade, né? Foi aí que eu consegui entender Deus. Deus faz nascer sol para todo mundo, Deus faz chover para todo mundo. Uns aproveitam, outros não. Então, a verdadeira ajuda vem através da fraternidade mesmo, que Jesus veio nos ensinar, né? Jesus é o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, e ele mostrou a viabilidade, né? Através da fraternidade, da caridade, etc., de diminuir o nosso fardo. Nossa, Né? Se o nosso fardo é 1 tonelada, se você carregar sozinho, você vai carregar 1 tonelada. Se vier um amigo te ajudar, já não são 1 tonelada, já são 500 quilos para cada um. Se vierem mais 4 amigos, por exemplo, já são 250. E assim é a vida, né? Acho que Jesus nos ensinou isso aí. Quer dizer, então, Paulo, que você compreendeu que a jornada aqui na Terra, nessa encarnação, é educativa, né? Totalmente. Serve para nós aprendermos nas alegrias e nas tristezas, né? Principalmente nas tristezas, né? Principalmente nas tristezas. É o bem sofrer ou o mal sofrer. Eu acredito que os nossos telespectadores ficaram muito contentes de ver a tua coragem, a tua persistência, o teu amor ao próximo, em trabalhar, em se doar tanto agora para aqueles que têm o mesmo problema e que precisam ainda superá-los, né? Muito obrigada, Paulo. Esteja sempre conosco, viu? Valeu. Muito obrigada. Obrigado. Compre seus presentes de Natal e de amigo secreto em nossa livraria. Você encontrará também o Evangelho segundo o Espiritismo com 50% de desconto, tamanho normal e de bolso. Você encontrará também telas com pintura mediúnicas com 30% de desconto. Colabore com nossa assistência social. A Federação Espírita do Estado de São Paulo mantém creches, asilo de idosas, cursos profissionalizantes, almoços e cestas básicas para famílias carentes. Doe uma cesta de Natal ou o equivalente, depositando na conta da Fiesp. Informações no ramal 204. E no quadro de prestação de serviços da Federação, nós trouxemos hoje Lúcia Bonamin, trabalhadora da casa há muitos anos e organizadora desse trabalho assistencial para suicidas. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para dar o nosso depoimento através do trabalho que realizamos na casa. Muito bom, Lúcia. Como vocês montaram? Eu sei que você é do início, está desde o início, né, da fundação, da organização desse trabalho. Por que ele foi criado e de que maneira, Lúcia? Ele foi criado, foi idealizado pelo seguinte, porque nós tínhamos assim um número grande de assistidos que passavam pela casa e nós víamos a necessidade de um trabalho específico que muitos traziam dentro de si aquela ideia da autodestruição. Então nós idealizamos junto com a direção da época, que era o seu Teodoro Lausissaco, que era o diretor da área de assistência espiritual na época, e conjuntamente com a equipe da direção nós idealizamos esse trabalho específico para atender a essas criaturas que traziam dentro de si essa ideia da autodestruição. E realmente deu um bom resultado e estamos aí já há 20 e tantos anos com esse trabalho aberto, realizando assim trabalho bastante específico e direcionado, levando as pessoas a se recomporem e a valorizarem a vida, a entenderem os porquês, né, dos nossos desencontros, nossos desafios. E hoje nós temos já, por muitos deles que passaram pelo nosso trabalho, hoje são grandes colaboradores que fizeram as escolas da casa, estão aí já conosco, ombro a ombro,
dando a sua cota de trabalho também dentro da federação. Isso é uma grande alegria, né? Nossa, para todos não nós. tem dúvida. Tenho certeza que para os nossos amigos telespectadores também, não é? Foi Só de pensar que existe uma solução espiritual para esse problema, não é verdade? Realmente. E é interessante que nós gostamos de salientar que o atendimento para essa assistência, que traz a sigla de PACE 3PS, que é prevenção ao suicídio, não é para trabalhar a questão suicida, mas prevenir, dando à pessoa uma outra visão da vida. Certo. E são temas evangélicos, são 21 temas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é trabalhado o expositor junto à assistência, e que eles vão também vão interagindo com o expositor para tirar dúvidas. Certo. Daquilo Então, que o assistido pode conversar com o expositor. Pode conversar com o expositor. Ele Isso é faz a importante. exposição e depois o assistido vai tirando as suas dúvidas. Ah, sim. Então, primeiro o assistido, ele chega, ele pode dizer que ele tem essas tendências, que ele está... Às vezes ele diz, outras vezes ele conta o probleminha lá dele, onde que está machucando, né? Onde que ele está sentindo, e tira algumas dúvidas, até a questão doutrinária, porque muitos deles não são espíritas, né? São encaminhados pela própria necessidade, querem mais esclarecimento. Mas qualquer religião, qualquer credo, mesmo que não tenha nenhuma religião, pode chegar desde que eles lá no DEPOI, né? Tenha essa vontade de encontrar um caminho, com certeza passando pelo DEPOI, o que é a DEPOI? É a sigla do Departamento de Orientação e Encaminhamento. Certo, muito bom. Então, falando ainda sobre a dinâmica do trabalho, primeiramente o assistido ouve a palestra, interage com o expositor. Depois, uns 20 minutinhos, meia hora, antes do encerramento, ele começa a interagir e tirar alguma dúvida até do que o expositor colocou durante o Evangelho. Se ele quer um esclarecimento com mais profundidade, ele tira dúvidas. Dos diversos assuntos, no caso do assunto do dia, do tema do dia, ou até de assuntos dele pessoal. E aí ele toma um passe. Aí ele toma o passe, ouve a palestra, toma o passe, passa para a sala de assistência, onde ele passa por 2 grupos, né? O grupo de orientação espiritual, que é onde ele vai se beneficiar, né? Desanuviando a mente, tirando aquelas ideias que estão ali fixas, né? Muitas vezes, desvalorizando a vida. E depois ele passa para um outro grupo de projeção, onde ele vai receber uma energia positiva que vai lhe ajudar a passar aquela semana com mais segurança. Porque ele foi acolhido com amor, ele foi acolhido dentro daquela vibração, não só dos médios presentes, mas da equipe espiritual que se encontra no trabalho, né? E nós temos a certeza que esse trabalho está sob a supervisão de Maria. Porque é ela que cuida com tanto carinho de todos. E como eu ia dizendo, a nossa papeletinha é de 6 semanas. E essas 6 semanas é aquilo que a gente pode dizer que houve um prodígio. Que bom. Porque as pessoas saem renovadas. Raramente nós temos alguém que retorna pelo 2º cartão. Que bom. Então a pessoa já pode ser encaminhada depois para o ensino, né? Aí para vai participar pro ensino. da casa. Nós temos muitos companheiros nossos de trabalho que já passaram pela assistência, fizeram os cursos da casa e estão agora trabalhando. Isso é um consolo grande, né, da doutrina espírita. Muito grande mesmo. E é algo que a gente vem acompanhando ao longo desses anos e a gente tem assim visto assim de forma bastante positiva que o trabalho realmente surte um grande efeito. Em 2, 3 semanas a pessoa já não vem mais com aquele aspecto de depressão, de tristeza, de angústia, ele já abre um sorriso e ele nos recebe já com todo aquele sorriso aberto e já vem nos abraçando, agradecendo pela melhora, como se o trabalho também fosse nosso, né? Físico. Mas que acreditamos, com certeza, que é o auxílio da equipe de benfeitores amigos, que são os espíritos benfeitores que coordenam, em nome de Jesus, essa casa e a todos aqueles aqui que frequentam. Lúcia, nem sei como agradecer, porque nós estamos perto do Natal
E nós sabemos que muitas pessoas chegam nessa época e ficam com uma espécie de melancolia, Exatamente. uma tristeza muito grande, às vezes pensam realmente de tirar a vida, né? Então eu acho que você deu um presente para todos nós, para mim, para os telespectadores, para toda a equipe aqui da produção também, saber que existe uma esperança, né? Que isso não é possível, ajudar as pessoas e as pessoas se ajudarem também à medida que compreendem a situação. Exatamente, é exatamente o que ocorre, porque até eles chegarem a essa assistência ou outras que a casa oferece, mas essa específica pelos sintomas que eles estão apresentando, o que ocorre? Eles começam a ver a vida num outro prisma. Não mais só o sofrimento numa forma de, vamos supor assim, é o final, não tem mais saída, né? Então eles começam a ver a vida de forma diferenciada e não é que valoriza o sofrimento em si, não é isso, mas a gente começa a ver o sofrimento como uma escala evolutiva que nós temos que passar porque faz parte da escola que estamos frequentando, chama-se Planeta Terra. Que ainda precisamos aprender muito para um dia chegarmos a outros estágios evolutivos, como nos diz Kardec, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Mas é importante, então, que a pessoa dê um sentido para a sua vida. Com certeza, isso não tenha dúvida, que é o que eu estou te afirmando. E não é necessário muitos meses. Na verdade, são 6 semanas, é 1 mês e meio, ele muda completamente a visão das suas necessidades reais. Muito obrigada, Lúcia. Eu que muito agradeço. Obrigada mesmo por essa aula de experiência também que você deu para todos nós, tudo isso que você mostrou, que também se doa, não é? Que eu acho tão importante tudo isso. Desde a assistência espiritual, as pessoas se doam para aqueles que chegam com problemas, como depois também na área de ensino, como nós já vimos hoje na primeira entrevista, os expositores tentando conscientizar as pessoas de que o bem, né, não só para o próximo, como a si também, a si próprio, é importante. E com certeza nós só temos que agradecer esta oportunidade de estarmos aqui com você, Silvia, nos dando a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre esse trabalho tão específico e que nós temos assim como a menina dos nossos olhos. Porque realmente é um trabalho que faz a pessoa a ver a vida colorida. Muito bem. Lúcia, se nós tivermos mais algumas perguntas que talvez nós não tenhamos respondido, eu posso contar com você, não posso? Com certeza. Então, a hora que for necessário, estou aqui à disposição. Tá certo. Muito obrigada por hoje, então, Lúcia Bonami. Esteja sempre conosco. Obrigada, eu que agradeço. Eu gostaria de relembrar aos nossos telespectadores que a Federação Espírita de São Paulo é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, com certificado de utilidade pública estadual, municipal e federal. Portanto, nós não cobramos por nenhum atendimento. Se você estiver precisando, procure a federação. Nesse momento, vocês podem apreciar essa linda tela mediúnica feita pela médium Tânia Massucati. Nós gostaríamos que a Tânia explicasse para todos os telespectadores o significado desta tela e que espíritos que pintaram. Então, aqui hoje foram 2 equipes, que foram Monet e Renoir. E é uma paisagem. E essa paisagem significa, essa natureza é Deus que está sempre nos rodeando com a sua proteção, com o seu conhecimento. Essas casinhas, elas representam a vida do espírito de cada um. O que estamos fazendo da nossa trajetória? Trazendo luz para o nosso interior, como tem na casa? Será que nós estamos trilhando nesse caminho? Mas a gente tem a proteção para todos, através de Deus, que está sempre nos rodeando, e essas águas significam que na nossa trajetória, com toda a dificuldade, ela está sempre amenizando as nossas dificuldades. Muito bom e muito adequado para o nosso tema de hoje, que é o suicídio, não é verdade? Para que as pessoas saibam que sempre existe uma esperança, que sempre Deus está protegendo, à nossa disposição, não é, Tânia? Exatamente. E essas explicações, Tânia, que você deu,
estão adequadas a todo o nosso programa, porque hoje nós falamos de suicídio. Então, essas explicações e esse quadro que foi trazido pelas equipes de Renoir e Monet também quiseram retratar a esperança que nós podemos ter, não é? Na ajuda do plano espiritual e sempre na proteção de Deus, que Deus nunca desampara ninguém, não é verdade? Com certeza. Então, sobre os telespectadores que têm mandado e-mails para saber dos quadros mediúnicos, o que nós fazemos... Olha, o quadro mediúnico serve para a divulgação do espiritismo, né? Os espíritos se propõem de mostrar que a vida continua. Por isso que eles pintam e trazem todas essas mensagens através da pintura mediúnica, né? E para nós, reverte em auxílio da assistência social da casa, não é? Porque nós temos creches, asilo, cursos profissionalizantes, não é? Nós damos quase 9 milhões de atendimentos anuais. Então, para captação de recursos também, aí está a grande caridade que os espíritos fazem juntamente com os médiuns. Muito obrigada. Graças a Deus. Obrigada, Silvia. A mensagem psicografada de hoje é do Calendário Espírita, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz. Quando o céu estiver em cinzas, a derramar-se em chuva, medita na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Esperamos ter sido úteis para você. Se você perdeu alguma entrevista ou se você quiser assistir algum programa que já passou, pode acessar o nosso portal www.fiesp.org.br ou então agora siga-nos mais de perto através do Facebook. Um sentido para a sua vida. Muito obrigada e até a semana que vem, se Deus quiser.